Muito bem, estamos de volta com o programa Folha no Ar, primeira edição, aqui na Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Também estamos com o nosso streaming de vídeo pelo Face, onde você participa, tem vários comentários e várias perguntas. Tem pergunta aqui, por exemplo, deixa eu voltar aqui ao Face rapidamente. A pergunta da Márcia Vasconcelos Couto fala da administração e acho que está relacionada ao terceiro bloco, para a gente não misturar os assuntos, senão o próprio ouvinte fica... Também tem uma pergunta que é de um chefe aqui de cozinha da Casa de Vidros. Aí essa pergunta cabe agora nesse bloco e os demais a gente agradece muito aí a participação. Voltamos a conversar no programa de hoje com o subsecretário de governo e faz parte aí da equipe que coordena o plano de retomada, né, das atividades comerciais e também sociais do município de Campos. Como você disse, o Fábio Bastos, a pergunta do milhão é: quando é que o pessoal vai parar de ficar namorando nos supermercados? Voltar a namorar no shopping? Porque com o fechamento quem falou isso aqui pra gente foi o Arnaldo Neto. Num desses programas ele falava: Cláudio, olha, eu comentava de que tem gente passeando nos supermercados que não aguenta mais ficar dentro de casa, e falou: rapaz, eu soube que tem gente que está marcando encontro com a namorada nos supermercados, porque não tem outro lugar para se encontrar, né? Os bares estão fechados, lanchonetes, shopping, a gente sabe muito bem disso. E aí a gente entra então nessa seara agora. O município está com a fase laranja. Quando é que a gente vai poder chegar na fase verde e o que significa cada fase dessa? Dá uma explanada para a gente aí de forma, né, mais, digamos assim, detalhada e que a gente possa conseguir entender bem. Perfeito, vamos lá. Toda vez que a gente tem uma oportunidade de falar sobre o nosso plano, eu acho muito importante, porque a gente precisa massificar o entendimento de que esse plano, o plano nosso de retomada das atividades econômicas e sociais, que denominamos de Campos daqui para frente, é justamente entender como será Campos daqui para frente. É um plano que provavelmente ele fique fixo por muito tempo, não há um prazo determinado por quanto tempo ele vai ficar fixo. Justamente porque, ainda que haja a vacina ainda vai demandar não só algum tempo para começar a ser aplicada, mas para depois surtir um efeito. Então, assim, é um programa que a gente entende, é um plano que a gente entende como fixo, sem prazo determinado. Então, é muito importante a gente estar informando a população como funciona. Só deixando claro, o que nós temos visto acontecer, e é o nosso trabalho incessante, são adaptações, porque o plano, embora eu vá explicar aqui, ele não é um plano engessado, ele tem que acompanhar o que está acontecendo em termos de sociedade, de economia, de novas tecnologias, é importante dizer isso, novas tecnologias. Então vamos lá. O nosso plano foi justamente feito numa ideia de que nós precisávamos ter algo que a população compreendesse de uma maneira mais fixa. Antes nós estávamos caminhando decreto por decreto. Ninguém sabia o que ia acontecer. Agora não. Agora nós temos, como você bem disse, da fase vermelha à fase branca, e dizendo o que cada uma das fases contempla e quais medidas têm que ser tomadas. Então, por exemplo, a setores de bares e restaurantes que estão na fase verde, eles já sabem quais são as medidas que eles precisam tomar quando chegarmos à fase verde. Então, eles já podem se preparar desde agora. Então, essa é a nossa ideia. A nossa ideia é de tentar dar uma maior segurança à população. E o que é esse plano de retomada? Ele contempla, Cláudio, 2 pontos importantes. Primeiro, nós temos um grande grupo que é a diferenciação entre fases. E aí vamos lá, nós temos a fase vermelha, nível 5, que é a fase de lockdown total, apresenta a maior dificuldade do município no combate ao coronavírus. Temos a fase 4, o nível laranja, nível 4, fase laranja, que é a que nós estamos, que contempla um lockdown parcial, ainda com a tentativa de limitar esse deslocamento sem necessidade. A partir da fase amarela,
no nível 3, nós teríamos uma maior flexibilização, digamos assim. Nós estaríamos já com a abertura do comércio, abertura de diversos segmentos, tá? A fase 2, o nível 2, fase verde, que você colocou muito bem, é justamente onde a gente acha que vai atingir, ainda no nível de atenção, mas um menor nível de preocupação. Travou sua conexão aí, Fábio. Por gentileza, tente refazê-la aí, ou é porque estava bom, né? De repente você tem outra internet reserva. Aliás, isso tem sido muito comum, né? É um período de muita utilização, né? De uma frequência bem maior nas redes sociais, e eu acho que é preciso que você reconecte aí e realmente volte ao contato. Agora, o que é interessante aí, analisando até o que você ia falando aí, Fábio, você vê o movimento nas ruas, apesar dessa fase laranja, o lockdown parcial, é uma coisa assim impressionante, uma coisa a gente fica espantado, fica assustado. Por quê? Desculpa, tem que mexer aqui no aplicativo que a gente usa para poder refazer a conexão aí. O Fábio voltou. Vamos lá. Voltei. Mas eu só completava aqui o que você estava falando, que é o seguinte: há um número muito grande de pessoas na rua. Deixa eu colocar aqui de novo aqui no lugar, desculpa, perdão. Aí, há um número muito grande de pessoas. Ontem eu voltei a fazer, né, a minha prática esportiva, que eu gosto, que é correr. E, cara, tá complicado, é muita gente na rua. Mas segue o seu raciocínio e depois a gente comenta sobre isso. Até que ponto você ouviu, Cláudio? Você falando sobre a fase amarela, em que a gente teria a flexibilização aí de comércio, de mais alguns pontos. Bom, então vamos lá. A partir da fase verde, que seria justamente a que você mencionou, a gente ainda estaria em um nível de preocupação, mas com uma flexibilização maior, tá? Uma flexibilização maior. Na fase branca, o nível 1, não seria propriamente dito quando nós tivéssemos a vacina. Tá? A ideia não foi de quando nós tivéssemos a vacina, até mesmo porque, como eu falei anteriormente, essa vacina ainda pode demorar. Então, assim, pode ser que coincida a fase, mas não foi criada pensando nisso. Essas fases, Cláudio, a gente tem lá as limitações de isolamento conforme as atividades econômicas e sociais. E o que leva em conta? A essencialidade dos serviços. Por exemplo, estamos aqui agora na fase laranja com a abertura, com a possibilidade da construção civil funcionar, agora, por último, de centros de formações de condutores, alguns treinamentos obrigatórios, e principalmente o que está previsto desde sempre, toda a área de saúde podendo funcionar, supermercados, enfim. Então a gente leva em conta a essencialidade do serviço e o nível, a preocupação da disseminação dos vírus conforme as atividades. Então, assim, onde cada atividade entrou, foi levado em conta isso. Então, assim, esse é a primeira parte do plano. A gente separar as atividades econômicas e sociais em fases, conforme a essencialidade das atividades e o nível de disseminação do vírus. O segundo ponto é onde a gente consegue enxergar quando e como nós vamos estar em cada fase, tá? E aí o que nós fizemos? Nós estamos trabalhando com uma equipe científica voltada basicamente para essa ideia de proporcionar às pessoas uma segurança com base em números. Nós temos, então, dois grandes grupos, Cláudio. Um que mede, são 12 indicadores. Um que mede o nível de disseminação do vírus, tá? Como que está o contágio, o número de casos novos, levamos em conta o número de casos recuperados, levamos em conta uma série de fatores. E, de outro lado, a capacidade de atendimento à saúde. Leitos clínicos, leitos de UTI,
da rede pública, inclusive da rede privada. Então, a gente pega esses 12 indicadores que nos dão um resultado e é a partir desse resultado que a gente enquadra em qual fase nós estamos. Então, assim, a grosso modo falando, esse é nosso plano. É um plano que leva em conta dados científicos, não há mais a subjetividade, não tem um achismo, eu acho que pode liberar, eu acho que tá bom. A gente tem dados. Se durante 7 dias, e aí toda sexta-feira à noite nós fechamos os dados, se na semana epidemiológica apresentou que a gente pode estar na fase amarela, nós caminharemos para a fase amarela. Nós estamos relembrando agora na fase laranja. Eu comentava sobre o número de pessoas nas ruas. O número de carros é impressionante. Aqui para nós, não por parte do decreto, eu acredito, mas até por consciência da própria população, por necessidade de cada um de nós, tem também uma certa influência de lideranças políticas a nível nacional que teimam e negam o vírus e não usam máscara nem por um decreto, não tem um ditado assim, os camaradas não fazem nem por um decreto. Então, mas nem por um decreto e nem por uma decisão judicial, que é o caso do presidente. Ontem ele estava em público de novo, enfim. Bom, mas juntando tudo isso, na minha opinião, Campos não teve um lockdown realmente, apesar de ruas bloqueadas, apesar, né, de todas as ações da prefeitura. É a minha opinião, é o que eu consigo ver. E aí eu te pergunto, hoje, por exemplo, estamos na fase laranja e o comércio, o Fábio, está pagando um preço muito, muito, muito caro. O comércio varejista. É claro que, acima de tudo, está a nossa saúde e a nossa vida. Não estou aqui defendendo que seja feito aquilo que você falou, abrir as coisas da forma do achismo, porque eu não vou achar depois que meu parente morreu ou não morreu. Se ele morreu, eu não vou ter como achar. Eu acho que meu parente morreu, não acho que, ou vai morrer. Então, assim, a coisa é muito séria, está se falando de vida. Né? Então, a pergunta é sobre justamente isso, a colaboração da população, como é que vocês entendem, até que ponto faltou, até que ponto foi positivo, e também uma outra questão, vocês têm hoje o índice de mobilização, da mobilidade, né, da população? Cláudio, você tocou no ponto que eu tenho entendido como crucial no combate ao coronavírus, a participação da população. E aí, de certa maneira, eu quero só fazer uma ressalva. Nós ficamos uma semana em lockdown total. Foi uma semana que eu posso, sem sombra de dúvidas, dizer para você que foi muito importante para que houvesse ampliação de leitos por parte do município. Tá? Nós vimos, quando a gente tem, e aí é importante dizer que as pessoas acham, tá em lockdown, os números dessa semana têm que ser bons desde agora. Não, quando a gente tem as medidas, tendo em vista a propagação do vírus, isso se desenvolve com cerca de 14 dias, de 7 a 14 dias, porque depois que a pessoa adquire o vírus, ela desenvolve a doença, desenvolve sintomas em até 14 dias. Então, por conta disso, Cláudio, a gente pode dizer que o nosso lockdown total foi crucial no combate ao coronavírus. Não foi do jeito que a gente queria, é claro, mas a gente teve justamente um monitoramento de uma diminuição do fluxo de pessoas. O nosso lockdown parcial, eu também digo para você que não está do jeito que nós queríamos, mas tem surtido efeito. E aí é claro, por exemplo, pela última semana, que nós tivemos o menor número da disseminação do vírus. Nós temos em atuação com a gente o professor Shimoda, que é justamente uma autoridade em termos de dados e estatísticas, professor da Cândido Mendes, do doutorado da Universidade Cândido Mendes, que ele tem nos ajudado a tentar encontrar o nosso pico, o que é uma tarefa extremamente difícil, mas tentar encontrar os números que representem exatamente aonde que nós chegaremos, quando nós estaremos no nível de platô, que é continuar no nível assim, abaixo, já tivemos saído do pico, ou seja, a gente tem tentado encontrar esse raciocínio, esses dados em conjunto. Mas uma coisa nos parece certa, tem surtido efeito, porém ainda não está o desejado.
Isso é nítido, toda a população fala isso. Nós temos uma cidade, Cláudio, de mais de 4 mil quilômetros quadrados e que a nossa fiscalização aumentou muito. A gente pode falar dados, a nossa força-tarefa de combate ao coronavírus, capitaneada pela Secretaria de Segurança Pública, tem agido arduamente, tem trabalhado arduamente. O nosso superintendente atual de posturas, mas como o anterior, o Vitor Montalvão e agora o Márcio Aquino, tem trabalhado muito em conjunto com a Vigilância Sanitária, o Darcileu Amaral, o nosso secretário de Segurança Pública, o PROCON nos ajuda demasiadamente, nosso chefe da Guarda, Mariano, a Guarda Civil tem trabalhado também. Então, assim, a gente tem aumentado a nossa fiscalização, mas a gente tenta trabalhar, Cláudio, com caráter pedagógico. As pessoas precisam entender essa nova realidade vivida. E quando você fala que o comércio está pagando um preço alto, eu não tenho dúvidas disso. A gente tem tentado, tem mantido diálogo constante com as entidades para tentar encontrar esse equilíbrio, justamente porque a gente entende que o comércio ele vai fazer a parte dele. Eu não tenho dúvidas de que quando nós abrirmos, o comércio vai fazer a parte dele com normas de precaução. Tudo aquilo que for flexibilizado, a depender da fase, vai fazer a sua parte. Os shoppings, os bares, restaurantes, mas precisa da população. Porque se a população não compreender que tem que seguir as regras, nós, infelizmente, ainda estenderemos o isolamento. Então, assim, com a população compreendendo, e aí pegando, quando a gente vê o falecimento do Gil Viana, de tantas pessoas amigas, por exemplo, fazendo meus sentimentos, a perda recente da mãe do superintendente de posturas, do Márcio Aquino, também para a Covid, pessoas próximas tendo perdas, quando números se transformam em nomes, é onde talvez a gente veja o calo apertar, a gente veja o sentimento, o coração apertar. Então, assim, a gente não precisa passar por isso. Não precisa a gente ter um caso na família para a gente entender que tem que manter o isolamento e tem que seguir as normas das autoridades em saúde. Eu fui convencido disso lá atrás, Cláudio. Lá em março eu era ainda defensor de que não houvesse o fechamento. Só que eu fui convencido disso de uma maneira muito tranquila. E hoje eu tento propagar isso a todos os que são próximos a mim, mas também a todos de uma maneira geral. Obedeçam às normas de segurança e saúde, porque sem a colaboração da população, nós infelizmente ainda teremos não só problemas em termos de atendimento à saúde, mas também a dificuldade de passarmos a fase amarela, ou a fase verde, ou a fase branca. Bom, deixa eu acessar aqui o Face, tem várias participações aqui, a gente agradece a todos, adiantando aqui, porque aquilo que ele falou, quando fecha o Face, some o feed de perguntas e participações. Então eu achei que o Fabiano Seixas, ele diz o seguinte: Fábio, bom dia, Cláudio Nogueira e Fábio Bastos, estou como chefe de cozinha na Casa de Vidro Supreme e gostaria de saber quais serão os procedimentos a serem adotados pelas casas de festas e eventos da cidade dentro do novo normal. Já estamos nos adequando aos protocolos da OMS, resoluções e notas técnicas da Anvisa e do Ministério da Saúde. Sugiro ao Comitê de Gestão de Crise a realização de um treinamento via vigilância sanitária para que o retorno dessas atividades seja dentro das normas. Obrigado, Fabiano Seixas. Ele te faz uma pergunta, né? Você, recapitulando aí, e dá uma sugestão. Perfeito. Respondendo ao Fabiano, eu vou pegar justamente o gancho de uma conversa que eu tive essa semana com o nosso atual superintendente de entretenimento e lazer, o Fabiano, justamente na ideia de que o setor de eventos foi um dos primeiros a parar e provavelmente um dos últimos a retomar. O setor de eventos está, por exemplo, na nossa fase branca, no nível branco, e assim mesmo, somente está na branca mediante a adoção de protocolos rigorosos. Temos conversado, e aí quando a gente fala, Cláudio, sobre novas tecnologias, temos conversado internamente, o Fabiano já está tentando pegar casos de sucesso, já vem conversando com o setor, na ideia de adotar protocolos, como o próprio Fabiano Seixas disse, atendendo às normas da OMS, pegando casos de sucesso. Então, assim,
ele tocou num ponto interessante. A possibilidade de treinamento. Já estamos vendo com alguns setores de treinamento, principalmente o setor S, a possibilidade de todas as atividades passarem por certos tipos de treinamento, vislumbrando esse novo normal, essa nova realidade que enfrentaremos, que tão cedo não deve parar, mas inclusive na área de eventos. Então, assim, é algo que nos preocupa, não estamos parados, estamos nos mobilizando, até mesmo porque, eu vou pegar como gancho um exemplo do que temos conversado com shoppings. Nós tivemos essa semana uma reunião, eu com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Felipe, tivemos uma reunião com todos os shoppings e similares da cidade, tá? Em que os shoppings eles estão lá previstos na fase verde. Só que começaram a surgir novas tecnologias, como, por exemplo, túnel de desinfecção, câmera de monitoramento de temperatura, o tapete de desinfecção. Então, assim, a gente tem visto surgir novas tecnologias e a gente acha que pode, a partir de certos protocolos rígidos, rigorosos, adaptar alguma coisa. Então, nós lá, como shoppings, nós incluímos na fase amarela a possibilidade dos shoppings apresentarem protocolos para retomada. E nós já recebemos, vamos fazer agora um processo de vistoria nesses locais, em que a gente pretende, talvez, colocar a abertura dos shoppings na fase amarela. E o mesmo serve para alguns tipos de casas de festas, por exemplo, ou determinados eventos. Podemos adotar algum tipo de protocolo a partir da fase verde. Então, assim, o nosso plano ele não é engessado. É justamente essa ideia de tentar adaptar conforme a realidade. Perguntinha, pode ficar à vontade aí. Perguntinha boa aqui. Quando que será feito isso? Vamos entrar na fase amarela quando? Você disse mais cedo que só não estamos na fase amarela por conta da falta do hospital de campanha. E agora? Perfeito. Olha, eu acredito, Cláudio, se tudo caminhar como a semana passada caminhou, e essa semana aparentemente está caminhando, eu brinco com as pessoas que me ligam, chega quinta-feira, hoje, mais tarde, já começam a me ligar. E aí, como é que vai ser semana que vem? Na sexta-feira, então, esse número aumenta muito. A gente precisa, não tem como concluir nada sem fechar os dados da sexta-feira à noite. Fechando os dados da sexta-feira à noite, e aí, veja, as pessoas perguntam, por que não libera na sexta? Por que não libera no sábado? Quero aproveitar para esclarecer. A semana epidemiológica tem sido considerada dessa forma. Então, nós estamos seguindo uma linha de raciocínio que não é nossa, é adotado pela Vigilância em Saúde e pela epidemiologia. Então, a gente fecha os números na sexta. E temos 12 indicadores. A gente tem que pegar dados dos hospitais privados, particulares, dos filantrópicos, dos nossos, ver o número de recuperados. Então, assim, não é uma tarefa fácil. Então, a gente termina na sexta, trabalha, quase que vira a noite trabalhando, para no sábado de manhã confirmar os dados e aí a gente partir para dizer em qual fase nós estaremos. Se tudo der certo, é uma possibilidade semana que vem estarmos na fase amarela, mas eu não posso confirmar isso até sexta-feira à noite. E aí, como você disse que não é engessado o plano, então já podemos ter também os shoppings na semana que vem? Se caso reabra, caso entre na fase amarela. É possível, com uma série de restrições e extremo rigor, Cláudio, mas é possível sim que tenhamos shoppings. Apesar de que, Fábio, desculpa te interromper, vários municípios, vários estados reabriram, como foi o caso de Santa Catarina, como foi o caso de Paraná, Curitiba, Goiás, agora mais recentemente, estava bem e tal, então reabriu as atividades comerciais e sociais, algumas delas, e o número disparou. No Rio de Janeiro, os shoppings foram reabertos semana passada, né? Se não me falha aqui a data. Então não tem ainda um reflexo de um crescimento no Rio. Continua com números altos, mas não... Porque o Rio já vem, né, com essa questão muito, muito complicada. Aliás, o Rio é complicado, as comunidades carentes ali, aquilo quase que impossível fazer isolamento e distanciamento, né? Só mesmo muita proteção de Deus. Então, assim,
mesmo diante de tudo isso, não há o que se preocupar assim excessivamente com essa reabertura para a semana que vem, não. Então, justamente é aquilo que a gente tem dito. A gente só vai para a fase amarela e só vai reabrir se os números nos permitirem. Então, assim, reabrindo, a gente vai estar amparado por dados estatísticos que nos permite abrir. A ideia dos shoppings, e aí eu quero deixar claro, vou dar um exemplo perto. Cabo Frio reabriu. Cabo Frio reabriu o shopping e no primeiro dia, se não me engano, foi no sábado. Ficou lotado o shopping. Teve uma alta procura. O nosso protocolo de reabertura de shopping conta, inclusive, com controle de entrada e saída. Não pode ter simplesmente, não vai ser mais aquilo de as pessoas entram e saem de uma maneira indistinta. Não, vai ter um protocolo de entrada e saída do shopping, justamente para que não haja aglomeração. Então, assim, se houver a reabertura na fase amarela dos shoppings, Cláudio, é com alto rigor, tá? Não vai ser uma coisa de qualquer maneira, vai ser com alto rigor. Os próprios shoppings se comprometeram muito a isso. A gente se vê como parceiro nisso, porque eles sabem que se eles mesmos não conseguirem controlar, provavelmente vai ser obrigado amanhã depois a fechar. E isso ninguém quer. Ninguém quer retroagir. Ninguém quer uma segunda onda para retroagir. Então, assim, a gente entende que todas as atividades que foram... eu odeio essa palavra flexibilizada, mas quando a gente avançar para a fase amarela, as atividades elas têm um compromisso justamente porque se ela não seguir as determinações, os protocolos, ela que será prejudicada, porque a gente vai ter que retroagir, entendeu? Então, assim, a gente conta com essa parceria de todos nesse intuito de fazer com que agora as coisas só caminhem para frente e a gente não tenha que dar passo atrás. Perfeito. Tem uma pergunta agora aqui, um pedido do Zé Armando Barreto, nosso querido Armandão. Eu tenho acesso, com certeza, ao secretário, com o qual tive a honra de atuar na gestão do prefeito Rafael Diniz. Mas vou somar força do Folha no Ar para fazer uma solicitação ao secretário, Cláudio. Indicar que faça testagem para a Covid-19 com os pescadores e trabalhadores que se aglomeram todos os dias, principalmente nas chegadas das embarcações no Porto do Farol de Santo Tomé. José Armando Barreto, secretário. Perfeito, Zé Armando. Zé Armando foi nosso diretor de pesca e aquicultura no município, e sem sombra de dúvidas ele tem noção da realidade dos nossos pescadores. Fica de fato como uma dica de um dos segmentos a nós colocarmos para fazer a testagem. É pouca gente. Desculpa. Sim. É pouca gente. Sem sombra de dúvidas é uma boa dica. Você não me respondeu, acho que também passou o assunto e a gente não voltou, só para lembrar, você tem aquele índice de isolamento aí? Desculpa. A gente, de fato, eu esqueci de responder, a gente acabou entrando em outros assuntos, mas quando a gente fez lá o lockdown, a gente tinha, Cláudio, um índice, a gente pegava justamente um software que ele faz a triangulação de antenas de celular. Então, se uma pessoa sai de uma antena de celular e vai para outra, já entra como mobilização. Ele está se movendo, então ele não está em isolamento, tá? Agora, nós ampliamos essa nossa verificação com base e aí há uma contagem também por programa, mas também com os profissionais lá do nosso CISP, dos guardas municipais que trabalham lá no CISP, no Centro Integrado de Segurança Pública. Uma contagem de carros, quando os carros eles se locomovem pela cidade, assim como nós temos também um índice visto com base na utilização do transporte público. Fazendo toda essa averiguação, nós chegamos a dizer que estamos aí em torno de 50% de isolamento, oscilando entre 40% e 50% atualmente, nessa fase laranja. Lembrando que o ideal seria entre 60% e 70%. Tá? Então, nós não estamos no nível adequado. Mas não sei avaliar aí corretamente, assim, precisamente, mas ainda não sei se bate também com o que a gente vê na rua, porque chega a impressionar, né? É muito complicado. Sim.
Comércio varejista, comércio do centro. Aliás, o centro hoje, naquela perspectiva feita aí pela prefeitura, naquela tomada de dados também divulgada pela prefeitura, o boletim, né, de infectados aí, né, nos bairros, o centro dispara com 199 casos, a seguir vem o Jockey com 100 casos, que aliás teve até um churrasco esse final de semana ali do lado do CEPOP, né? A turma estava lá, reunida lá. E tem gente que não está levando a sério a coisa, né? Ou só porque é jovem, ou porque não está nem aí para o mundo, enfim. E o comércio, o Fábio, para a gente ir fechando esse bloco aí, vai reabrir quando? Vai entrar nessa fase semana que vem? Você falava dos shoppings, naturalmente o comércio entra nessa situação também. Não, o comércio ele está sem dúvida já garantido na fase amarela. Se nós sábado fecharmos os números e tivermos semana que vem na fase amarela, o comércio reabre. Só bom destacar, Cláudio, quando a gente fala em centro, o centro efetivo, às vezes eu tenho visto muitas pessoas quando fala no boletim epidemiológico bairro centro, as pessoas se remetem ao nosso centro histórico. E de fato lá tem uma movimentação muito grande, principalmente por conta de bancos, tá? Só que quando a gente fala em centro, o centro é o maior bairro da cidade, tem a maior população da cidade, o bairro centro. E aí o centro ele acaba pegando uma área muito grande. Então, assim, por conta disso, às vezes os números parecem ser muito altos no centro, mas, por exemplo, talvez preocupe mais uma situação como o Jockey. O Jockey que tem a sua população tendo lá quase 100 casos, sendo um bairro, que aí separando o Jockey 1, Jockey 2, Novo Jockey, acaba sendo um bairro menor, nos preocupa o avanço da doença, do vírus no Jockey. Então, assim, o retorno do comércio no centro histórico, e a gente sempre lembra do centro histórico, ele está um pouco desatrelado disso, mas a gente tem a nossa preocupação, óbvio, mas teremos regras, obedeceremos, pedimos que as pessoas obedeçam ao reabrir as nossas normas de segurança. Fechar esse bloco aqui com uma mensagem da nossa ouvinte e participando aqui do Face, Yara Helena Ferreira. Quem puder, fique em casa. Só quando acontece na família que vemos a gravidade e o transtorno psicológico que causa. Só Deus. Ok? Fechamos então, meu caro Fábio. E no próximo bloco a gente fala sobre royalties e que implica também no combate ao coronavírus e que, enfim, implica na saúde em geral, no município como um todo, e essa situação que a gente está enfrentando, batendo recorde negativo, né, de pelo menos 18 anos, como foi esta semana. São 8h43, a gente faz um rápido intervalo. Este é o Folha no Ar, primeira edição. Hoje conversando com o Fábio Baixo, subsecretário de Governo do município de Campos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Ei, a Campos Delivery faz o I.